A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Estamos de volta para mais uma pregação do Evangelho. É um prazer muito grande estar com você. Jesus, ele vai te dar poder para controlar situações, tá? Porque esse poder é necessário nós ter. Então assim, aqui é uma situação onde Jesus ele fala para Pedro mergulhar na água e andar sobre as águas, né? Não andar nas águas mergulhando não, nadando, mas andar sobre as águas. Então é possível nós andar sobre as situações. É só crer, né? É só tomar posse. Aqui em Mateus 14, versos 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondendo, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Não quer dizer que Pedro andou sobre as águas. E Jesus falou: sim, vem, tá? Então assim, é possível andar sobre as águas, é possível viver o sobrenatural. Assim, mediante a voz de Deus, é possível viver o sobrenatural, tá? Segundo a voz de Jesus, Pedro ele entrou nas águas, segundo a voz de Cristo. Ele estava no meio do mar, tá? Mar fundo. Então ele vai no meio do mar. Então assim, é possível andar sobre as águas, tá? É possível, sim. Pedro ele não pulou do barco de gaiato. Ele pulou do barco porque Jesus falou assim, vem. Então assim, quando Jesus vem, ele fala assim, vem, é porque ele compra a responsabilidade, ele chama a responsabilidade para cima dele. Então assim, nós vivemos nos tempos de hoje, crentes medrosos, crentes que ele tem medo de se arriscar, tá? Crentes que tem medo de se molhar, de ir pro profundo, ir pro fundo, tá? Ir a fundo com Deus. Na verdade, nós vivemos um tempo de hoje que os crentes eles não querem mais se aprofundar no conhecimento de Deus, na fé. Eles preferem estar no raso ou em cima do barco, tá? Pedro ele pulou do barco porque Jesus estava fora do barco. Então, porque tem embarcação que você está que Deus não está no negócio. Tem situações na sua vida que Deus não está no negócio. E você tem que sair fora dele. Mas aquele barco ele estava na direção de Deus, porque Jesus falou assim, ó, vocês vão passar para o outro lado. Mas aí Jesus viu que ele estava com dificuldade de remar e ele foi por cima das águas porque não tinha um barco para Jesus ir. Então ele foi por cima das águas. E Pedro, vendo que ele estava andando em cima das águas, ele sentiu vontade também de andar, tá? Então assim, para viver é difícil porque tem pessoas que não gostam de viver o sobrenatural. Pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas nunca senti um desejo de ter algo diferente, de viver algo diferente. Tá, os discípulos, tinha 12 discípulos no barco, mas só Pedro sentiu esse desejo de andar, de viver o sobrenatural. Quer dizer, nem João, o discípulo mais amado de Cristo, desejou isso, mas Pedro desejou isso. Pedro ele deseja, ele fala assim, ó, e Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Quer dizer, Pedro desejou isso. Então, é tremenda essa pregação porque
Para viver o sobre de Deus, o natural, né, o sobrenatural, você tem que desejar o sobrenatural. Você tem que ir atrás. Jesus, Pedro fala, se é tu, você vem. Aí Jesus, vem. Se é tu mesmo, Jesus, Senhor. Aí Jesus falou, eu venho. Então é possível. Aleluia. É possível você viver o sobrenatural. Tá? Se você está na igreja e não está vivendo o sobrenatural, mas porque não quer. Mas é possível viver. Jesus falou, vem. Tá? Jesus nessa noite ele fala, vem. Você quer viver? Você tem vontade? Vem. Vem buscar mais. Olha, Pedro descendo do barco andou sobre as águas. Ele andou. Tá? Tá? Lógico, ele sentiu um medo ali, começou a ir para o fundo. Querido, você vê Pedro indo para o fundo, mas Pedro ele vai descer do barco com ordem de Jesus. Então só saia de uma situação com ordem do Senhor. Só saia da sua igreja para ir congregar em outra igreja se for por ordem do Senhor. Só saia da tua empresa que você está trabalhando se for por ordem do Senhor. Tá? E tem pessoas que vivem mudando de casamento, não pode. Tá? Casamento não é assim que muda. Casamento é para sempre. Então assim, ó, Pedro e Jesus falou, vem. Pedro foi descendo, ele desceu. Tá? Então, muitas das vezes nós temos que descer. Para viver o sobrenatural, você tem que descer o sobrenatural. Eu já vivi o sobrenatural de Deus. Nelson. E foi descendo na olaria, buscando. Tive experiências de arrebatamento com Deus. Experiências do próprio Deus falar comigo em visões. A voz de Deus é muito linda para você ouvir a voz de Deus. É muito linda a voz de Deus. Muito impactante. A voz de Deus é com muitas águas. Tá? Uma vez eu tive aqui na cozinha onde eu estou gravando o vídeo, uma experiência com Deus de uns 40 minutos. Uma visão, tá? Um arrebatamento. Então assim, assim, você tem que mergulhar mesmo, mergulhar se você quer ter um sobrenatural de Deus. Se você quer viver algo diferente dos outros que estão no barco, porque o barco ali simboliza uma igreja. Tá? Os 12 estão dentro da igreja, mas tem pessoas que não estão muito preocupadas em mergulhar. Pedro mergulhou. E Pedro descendo. Nós temos que descer, irmão. Se você quer viver o sobrenatural, se você quer ter experiências com Deus, se você quer ter sonho, tem sonho de a igreja ser arrebatada e você ser um dos avivalistas, você ser um dos membros, você tá ali no meio, você quer viver. Tá? Pedro ele demonstrou para Cristo que ele estava preparado. Ele não estava preparado até mesmo na fé, mas ele queria. Porque muitas das vezes você não está preparado para andar sobre as águas, mas você tem vontade. E Deus contempla. Deus contempla a tua vontade. A Bíblia fala em Jeremias capítulo 17, verso 10, fala: mas eu, o Senhor, esquadrinhozinho, prova os corações. Ele prova os corações. Salmo 139, versos 1 fala assim: Senhor, tu me sonda, tu me conheces, tu sabe o meu deitar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Então, de longe, Deus entende os teus pensamentos. Deus sabe o que você quer, o que você almeja. Se você quer mesmo viver o sobrenatural, se você quer mesmo isso para você, você tem que querer para viver o sobrenatural. E Deus tem que querer, você tem que almejar, você tem que ir. Querer, você tem que almejar, querer e ir atrás. Que nem o irmão pregou na igreja hoje. Porque Deus é o mesmo que opera tanto o querer como o efetuar. Tá? O querer. Quer dizer, você tem que querer algo da parte de Deus. Se você não querer, como que Deus vai querer? Porque Deus é o maior interessado em Deus, mas quando você dá um passo, Deus dá outro. Mas primeiro vai ter que ser você. Se você quer um casamento abençoado, quer um carro, se você quer uma casa, e eu moro de aluguel ainda, tá? Mas se você quer uma casa, se você quer viver o sobre de Deus,
você quer ver as coisas acontecer, se você quer viver algo estrondoso da parte de Deus, você tem que mergulhar. Você tem que mergulhar a fundo mesmo. Tá? E o sobrenatural não é material. Tá? Material são as bênçãos que acompanham. O sobrenatural é isso aqui, ó. Viver algo espiritual, algo impactante. Né? Pedro viveu algo que ninguém viveu, nem Moisés viveu. Tá? Moisés andou por baixo da água. Tá? Moisés andou por baixo da água. Né? A água secou do mar, abriu um caminho no meio. Jonas andou no ventre da baleia. Mas Pedro, ele viveu algo diferente, uma pitadinha diferente. Ele andou por cima das águas. É possível. É possível quando você quer. É possível. Abadacéia. É possível viver. É possível. É só acreditar. Labadassudementria. É necessário. É possível. É possível. É você alcançar. Essa Bíblia é da minha filha, né? Não vai zoar de mim, não, né? É minha filha, por isso tá rosinha assim, né? Então, assim, é possível. Você, imagina, você almejar algo só no pensamento e quando alcançar, você fala assim: nossa, alcancei, nossa, alcancei, nossa. Você pegar na benção. Primeiro você pega na benção pela fé. Depois você pega a benção racional, natural. Você pega aqui, ó, firme. Você alcança a bênção quando você alcança primeiro na mente, depois você alcança real. Pega nela. E Pedro, ele alcançou essa bênção. O sobrenatural. Ele falou assim: Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir contigo sobrenatural. Ele falou: vem. Jesus veio. Jesus sempre vai. Ele contempla o coração ansioso, mas o interessante de Pedro, que Pedro, ele anda, ele almeja, não o sobrenatural, não, o material. Senhor, se tu é mesmo, deixa eu ir aí, pai, mas, Senhor, se tu é mesmo, eu prefiro que o Senhor me dê um carro de ouro, preciso que o Senhor me dê uma fama, eu quero fama, pai, eu quero fama, eu quero casar. Pedro, eu quero casar com 2 esposas ainda. Pedro não falou isso. Senhor, me dá algo. Pedro pediu uma coisa tão simples. Não, Senhor, eu só quero viver o que tu tá vivendo. Essa experiência. Eu quero viver isso na minha vida. Eu quero viver isso, Pai. Pedro falou para Jesus: não quero ver essa simplicidade. O poder de Deus, ele é gerado na simplicidade, irmão. Na simplicidade, né? Oh, glória. Querido, o poder de Deus é gerado na simplicidade. Pedro, vem, Jesus, vem. Ele foi, ele andou, ele apalpou a bênção. Sentiu medo, sentiu, foi pro fundo, foi, mas na ordem tem pessoas que ficam criticando Pedro, porque, ele foi com medo, ele ia naufragando, que nada. É porque tem pessoas que só vê o lado mal, só vê a queda da pessoa, mas não vê o lado bom. Eu tô vendo o lado bom de Pedro. Ele andou. E se você quiser, você vai andar também, você vai viver o sobre de Deus, você vai ver coisas miraculosas, você vai viver coisas inefáveis, você vai viver proezas de Deus. Né? E aqui, ó, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E começando a ir para o fundo. Quer dizer, para o fundo. Quer dizer que Pedro, ele ficou na mão de Deus. Primeiro, quando ele salta no mar, do barco, simboliza uma criança saltando no braço do pai. Então, quando uma criancinha ela salta no braço do pai, ela está à mercê no colo do pai. Jesus, ele faz com Pedro o que a águia faz com seu filho, seus filhotes. Dizem que a águia, quando ela quer ensinar os filhos a andar, ela leva o seu filho lá pro alto e solta ele. E ele vai andando. Aí quando ele vê que vai cair no chão, ele
desce e pega o filhote pela perna. Tá. Assim Deus fez também com Pedro. Deixa, Pedro, venha ter experiência, Pedro. Pedro, venha ter experiência, Pedro. Pode vir, Pedro. Pedro, pode vir, vem, Pedro, que eu te sustento. Ei, Deus pode, Deus, se você quer viver o sobrenatural, desça do barco com a responsabilidade de Deus. E Deus fala assim, vem, com a responsabilidade dele. Porque ele chama essa responsabilidade para ti. Só que quem viveu? Foram os criticadores que ficou no barco? Ou ele? Foi ele. Pedro, ele saltou nos braços de Deus. E viveu algo que ninguém viveu. Nunca viveu na terra. O único foi ele. Porque ele teve fé. Que mesmo que ele submergesse, Deus sustentaria ele. Como sustentou. Começando a ir para o fundo. Teve medo, amém. Medo. Quem nunca teve medo, irmãos? Quem nunca teve medo? Eu já tive um monte de medo. Quer dizer, começou a ir para o fundo. Quer dizer, Pedro, ele começou, molhou. Jesus, ele tipo assim, o fundo simboliza uma pessoa que está completamente no poder do Altíssimo. Completamente na mão do Altíssimo. Quando eu falo com Deus, ele quer te ver isso, quer te ver assim. Ele quer te ver na mão dele. Porque quando você está na mão de Deus, não tem para onde você sair mais. Deus quer te ver você tão mergulhado na presença dele que quando você está mergulhado na presença dele, ele sabe, Pedro chegou um tempo que até a sombra de Pedro curava. Os objetos da roupa de Pedro curava. E simboliza uma pessoa completamente aprofundado na intimidade com Deus, na mão de Deus. Pedro simboliza um vaso na mão de Deus, tá? Por isso que, e começando a ir para o fundo, foi, mas Deus tirou ele do fundo, porque Pedro ficou na mão de Deus, amém? E nesta noite, fique na mão de Deus, tá? Porque Deus, ele compra essa responsabilidade para ele. Quando você quer viver o sobrenatural de Deus, você vive. Amém? Eu vou orar, porque eu não orei no começo. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Você, se vai assistir em outros países, não sei, né, que Deus possa abençoar. Não sei aonde esse vídeo vai chegar, mas eu creio que vai edificar alguém. Amém? Senhor, meu Deus, abençoa na minha vida, minha casa, minha família, abençoa essas pessoas que vão assistir. Senhor, que elas não só almejem, mas que elas também vivam o sobrenatural de Deus. Que o Senhor possa alcançar ela, Pai, de alguma de outra forma. O Senhor fala com ela, vai restaurando, vai curando, vai dando direção, vai dando vitória, vai colocando bênçãos recalcadas, sacudidas, transbordantes, Senhor. Vai fazendo elas viver o sobrenatural, Pai, e leva elas para o profundo mesmo. Que elas estejam inteiramente nas tuas mãos. Que nas tuas mãos, Senhor, elas estão seguras, em nome de Jesus. Paz do Senhor, e dê aquele joinha e se inscreva.